Reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso e trabalhar juntos é um sucesso. Frase de Henry Ford, e é com essa frase que a gente começa a história do marketing. Hoje vamos falar do marketing 1.0 até o marketing 4.0, que é o marketing atual, o marketing digital. Vamos falar quando Ford mitou. Exatamente. Henry Ford, né, tem a ver com a história do marketing, da comunicação, não só pai do automobilismo, mas com a nossa bela história da comunicação. E falar desse mito da indústria automobilística, começando por uma frase citada muito por Kotler, né, que diz: qualquer cliente pode ter o carro que quiser, desde que seja preto. A padronização nessa época era o objetivo central das empresas, a fim de oferecer o melhor preço. Comerciais de televisão, anúncios de jornais outdoor, panfletos, isso que você tem contato frequentemente, são as principais mídias exploradas pelo marketing tradicional. Mas também hoje em dia as pessoas estão vendo TV e estão no celular ao mesmo tempo. Isso se não estão vendo TV pela internet. Não somente os canais da internet, mas o próprio canal do YouTube, por exemplo, ele cresce a cada dia com séries, histórias magníficas. Eu mesmo sou uma das pessoas que acompanho esse canal e tenho um canal, né, que vos fala. Comerciais de televisão, anúncios de jornais, outdoors, bom, enfim. Mas o que eu quero hoje, realmente, conversar um pouco sobre a história do marketing, falar sobre as fases da evolução do marketing, falar, né, brevemente da sua importância ao longo do tempo, com alguns exemplos. Então veja agora, saiba mais, saiba tudo sobre o desenvolvimento do marketing. Um negócio que não rende nada, além de dinheiro, é um mau negócio. Mais uma frase aí de Henry Ford. Não é possível dizer exatamente quando surgiu o marketing, pois ele já era feito há muito tempo, somente não era nomeado. O marketing boca a boca e as estratégias de distribuição diferenciadas em gôndolas, por exemplo, foram uma das principais técnicas aplicadas durante esse período do marketing 1.0. Segundo especialistas, durante a Revolução Industrial, novas práticas e estratégias foram lançadas, principalmente por conta do início da produção em massa. A partir desse período, um grande volume de compradores começaram a atuar no mercado consumidor, e o objetivo nesse momento era gerar um valor funcional, padronização e larga escala de venda, reduzindo então os custos e preços, né? Aí então o motivo, por causa dessa frase aí do Henry Ford. Uma outra característica do marketing 1.0 foi o aprimoramento do produto e a identificação da marca, pois antes as mercadorias elas eram vendidas sem embalagens. Mas com o tempo as marcas foram se diferenciando para poder gerar credibilidade no seu produto, a sua marca para os consumidores. Tinha que diferenciar, e a gente só consegue diferenciar isso, não só naquela época, mas hoje em dia, a partir de uma marca, não uma embalagem bonita, produto bonito necessariamente, mas a marca, né, que tem valor. Cada marca ela tem a sua qualidade agregada a esse produto ou serviço. Uma das pioneiras naquela época foi a Quaker, né? Nesse momento, especificamente em 1960, a gente teve também o Mark Cartney, né, que ele apresentou os 4 P's do marketing: promoção, preço, produto e praça. Praça é entendido também como ponto de venda. Vamos ver aqui. E já no século XX, a economia, né, começou a se acertar, né, gerando o aumento da competitividade mercadológica entre empresas e a necessidade de diferenciar e inovar.
Por conta disso, já podemos imaginar, né, que o comportamento dos consumidores começava a mudar novamente, correto? Por causa dessa competitividade mercadológica já do século XX. A nova realidade era que consumidores mais exigentes procuravam por melhor custo-benefício, né? E algumas dessas estratégias elas são usadas até hoje. Até hoje as pessoas procuram, né, custo-benefício, e a maior qualidade dos produtos com menor preço, né? Antigamente o marketing ele era uma visão assim de mão única, né? A gente tinha as empresas focadas no produto e preocupavam somente com a produção e preços, né? Isso o Philip Kotler ele elucidava bem exatamente com essa frase aí do Ford: qualquer um pode ter um carro que quiser, da cor que quiser, desde que seja preto. Não tinham muitas escolhas naquela época, essa é a verdade. Então a padronização era o objetivo central. A Ford ela foi o primeiro carro do mercado produzido em grande escala. O Ford T, em 1919, ele ocupava metade do mercado americano de veículos, né? Então as máquinas eram o objeto de luxo da elite, né? Mas com a produção em massa da Ford, a classe média e alguns fazendeiros do interior puderam adquirir aí seus veículos e assim transportar as suas mercadorias nos pequenos caminhões. Que vai uma grande sacada também do Ford naquela época, que a partir do momento que a classe média, os fazendeiros, agricultores começavam a comprar o carro começou a se popularizar, as peças podiam ser encontradas até em quitandas e botequins na beira da estrada. Então veja bem, né? Importante, percebemos em certo momento da história a importância da disponibilidade das peças, que tem a ver com a importância do pós-venda e assistência técnica, né, para determinar o sucesso dessa marca. Isso foi um grande passo para a fidelidade do cliente. No caso do Ford T, essa foi uma das grandes sacadas do Henry Ford, produzindo em grande escala para tornar o automóvel acessível a um número cada vez maior de consumidores, né, com um pós-venda de atendimento ao cliente já no começo do século, né, ainda quando todos só pensavam no produto e nas embalagens, né, Ford pensou no cliente e no bom atendimento. Brilhante. Já na década de 30, vamos ver aqui, perfeito. Já na década de 30, Ford lançou o primeiro carro com vidro para para-brisa temperado, para maior segurança aí dos consumidores, correto? Ele lançou também o primeiro motor V8 de baixo custo em 1932 e mais de 20 anos depois, em 1956, a fábrica passa a oferecer o primeiro pacote de segurança automotiva que incluía inovações como volante, com regulagem de profundidade, grade frontal, os primeiros cintos de segurança, painel de instrumentos opcionais, além das travas de segurança para crianças, né, em 57. Nesse mesmo ano, a primeira capota rígida e retrátil, né, foi o primeiro carro de 6 lugares, também produzido em massa. E o Ford Mustang é introduzido na linha de produção em 64 e no ano seguinte ainda criou a inovadora luz-aviso do cinto de segurança. Perfeito. Então, como a gente vê a importância do atendimento pós-venda, correto? Então a gente citou aí alguns exemplos aí dos trabalhos que Henry Ford criou, como ele inovou a indústria automobilística, inovando também, né, a qualidade do atendimento ao cliente e o atendimento pós-venda. Essa daí foi a etapa do marketing 1.0. Mas a história
da Ford, ela não para por aí. A gente teve um filme famoso agora, que foi o Ford versus Ferrari, né? Em alguns países o nome do filme é Le Mans, devido ao nome da corrida que é realizada, como uma corrida de 24 horas, e testava de uma forma muito severa os veículos naquela época. Então, mais uma vez que a Ford mitou. Bom, aqui, outrora, a Ford que já tinha feito história, ela fez história novamente, né? O que ela quis fazer? Ela quis bater de frente com a Ferrari. E a Ford, ela não era tudo isso na questão de qualidade, ela tinha um mau acabamento, né? Já naquela época, né? Porque eu acho que alguns carros ainda não agora, mas pecavam nessa questão aí também. Mas veja bem, as peças e o motor eram nitidamente inferiores ao Ferrari naquela época, né? Mas o que aconteceu? A empresa, ela se reinventou, melhorou, contratou bons profissionais, conseguiu num determinado ano, por alguns anos, vencer a Ferrari, quando muitos achavam que era impossível. Ninguém acreditava, né? As pessoas não acreditavam naquela época, nem os próprios funcionários da Ford, nem os mecânicos acreditavam. A Ferrari era uma potência inalcançável. Ela vinha vencendo essa prova, né, que é uma prova de 24 horas de corrida. Acho que ela estava no seu hexacampeonato, ela venceu em 1960. Ela tinha vencido em 1958, não ganhou em 59, mas venceu em 60, 61, 62, 63, 64 e 65. Então as pessoas riam, né, dos profissionais do Henry Ford II. Quando souberam do projeto, né, o Henry Ford II ele é o neto do Henry Ford, esse que nós estávamos falando há pouco tempo atrás. Então as pessoas caçoaram dele, riram da sua cara, disseram que você é uma piada. E é isso que normalmente as pessoas fazem quando alguém quer passar aquilo que não é. Mas todos podem mudar, né? Mudar para melhor, né? A empresa pode mudar, você como profissional pode mudar, como ser humano pode mudar, se aperfeiçoar, basta você ter força de vontade, determinação, planejamento, né? E nesse caso da Ford, com uma estratégia muito bem elaborada e bem executada, eles conseguiram, né? Méritos do Henry Ford II e de um cara que se chamava Lee Iacocca. Ele entrou para a história como CEO da Daimler Chrysler, né? E na época ele era o executivo de marketing da Ford, né? E ele teve a grande ideia de usar velocidade para deixar a marca mais atraente e passar mais confiabilidade aos clientes. É uma jogada de marketing, né? Ligado ao potencial da marca, mas que tem a ver com verdade, qualidade, sempre. E a Coca começou a sua carreira na Ford em 1946 e chegou à vice-presidência da empresa em 1960. Durante seu período no comando, né, ele lançou o Mustang em 1964, né, carro que conquistou os jovens da época, conquista até hoje, na verdade. O Mustang é um carro extraordinário e que se tornaria um ícone da esportividade em todo o mundo. Perfeito. As 24 horas de Le Mans é uma das mais tradicionais corridas automobilísticas do mundo. A Ford não só venceu em 1966, mas em 67, 68 e 69, alcançando aí o tetracampeonato. É coisa linda, 24 horas de corrida, e o Ford chamado GT40 foi batizado com o nome de Matador de Ferraris. Com todo respeito e admiração que eu tenho aí pela marca, mas foi o que aconteceu naquela época lá. E eles colocaram esse nome, e o Henry Ford II, ele levou essa prova como pessoal. Ele investiu muito dinheiro, ele investiu a sua credibilidade para vencer essa
prova de 1966, mesmo ninguém acreditando. A verdade é que só ele acreditava. Ele foi atrás dos melhores gerentes, os melhores mecânicos, foi atrás do melhor piloto, né, que sua equipe poderia ter. Pesquisou muito, reuniu muitas forças e investimento aí nessa época. Mas ele tinha uma vontade a mais, porque tinha um quê de pessoal. A Ford estava negociando com a Ferrari, ele ia comprar a Ferrari e estavam negociando já há muito tempo. Uma parte do filme, né, Ford vs Ferrari, elucida isso, é verdade, já era em torno de 1 ano já de negociação, só que o Henry Ford II queria comprar toda a Ferrari, né, na sua empresa de carros, como a parte de corrida também. E o Enzo Ferrari ele não queria vender tudo, né, e o que o Henry Ford II levou como grande desaforo é que, eu acho que no último minuto ou no último dia, não me lembro bem, não só o Ferrari disse não para o Henry Ford, como ele vendeu para parte, né, da Ferrari, assim como ele queria vender só uma parte da empresa, e vendeu uma pequena parte da empresa para um dos seus concorrentes, né, que era lá um dos donos lá da Fiat na época. Então ele realmente tornou isso bem pessoal e venceu. 1966, 67, 68, 69. E parece que depois disso, acho que a Ferrari não venceu mais nenhuma dessas provas aí, realizada anualmente na França, né? Depois surgiu outras grandes equipes aí, como a Porsche. A Porsche teve um tempo bom de hegemonia também nessa corrida aí de 24 horas, e a Audi. A Audi ela se destacou bem também depois. Mas o que a gente pode estar tirando como reflexão que não adiantava naquela época você comparar um Ford com uma Ferrari, porque existia uma enorme diferença de qualidade e não adiantava mentir, né? Todo mundo conhecia o produto. Hoje as pessoas conhecem a qualidade do produto, né? Mas o que aconteceu, assim como pode acontecer hoje, naquela época, né, a Ford se igualou. Atualmente, voltando agora para os dias atuais, né, mais recentemente, nos últimos anos, tanto a Ford e a Volkswagen, elas ficaram conhecidas pela resistência do seu carro, né, e durabilidade, resistência dos seus carros, resistência dos motores, né, e durabilidade dos mesmos também, mas que pecavam em questões de acabamentos, né, comparado aí a outras marcas. E tudo bem com isso, né? Acho que não tem problema existir a cultura da empresa, seu know-how de fazer as coisas, mas o marketing, acima de tudo, ele se preocupa com o cliente, né, com o que eles querem e realmente se importam. Então eu te pergunto, com que eles se importam hoje em dia na questão de automóveis, né? Nesse caso, além do preço, né? Claro, né, que tem a questão do custo-benefício, né, mas o que mais? O carro tem que ser bom, qualidade, mas o que? Design interno, ser econômico, porta-trecos, dirigibilidade, bom, enfim, não sei. Ford e a Volkswagen já foram líderes do mercado aqui no Brasil, né, o Fusca, o Uno, o Gol, por exemplo, por muito tempo ficou anos seguidos na liderança. O Gol ficou 27 anos seguidos na liderança do mercado, né, de automóveis populares. 27 anos. Aí todo mundo se lembra do Gol quadrado, da inovação do Gol. Depois veio o Gol bolinha, vários tipos de Gol. E a gente está falando de duas grandes empresas, né, duas empresas aí espetaculares, né, a Ford, né, e depois a Volkswagen, uma marca que o povo adora, né, com o Gol. E atualmente, quem domina o mercado não é nenhuma das duas empresas. Durante o 5º ano consecutivo, né, é a GM, a General Motors, com o seu Chevrolet Onix, né, e vou te falar que a diferença para o segundo lugar é uma diferença gigante. Eu li algumas matérias aí, em alguns chega a 90% de diferença do primeiro para o segundo lugar, é quase o dobro. E o segundo lugar não é também nem da Ford nem da Volkswagen. Por um tempo aí, quem vem se destacando também é o HB20.
né? Por isso é importante saber todas as questões acima, você está sempre se inovando, estudando o mercado, fazendo as pesquisas, saber o que o cliente, com que ele realmente importa, porque aquela empresa que teve sucesso ano passado, aquela marca, não quer dizer que ela vai ter esse ano. Tudo vai se renovando. E nessa era que a gente está vivendo, que é a era digital, a tecnologia ela muda, não todo mês, nem toda semana, mas todo dia, todos os dias é lançado alguma coisa nova aí no mundo, né? Por isso digo que lançar os produtos na TV, internet, revistas, o trabalho do marketing, pesquisas e preocupação com os gostos do cliente é de suma importância dentro da estratégia de marketing, né? Tudo pode ser melhorado, aperfeiçoado, isso para empresas grandes, pequenas e principalmente para você que nos está assistindo, ok? Então a gente fica aqui finalizando nosso bate-papo, a nossa história, né? Não perca aí nosso próprio vídeo falando aí da história do marketing, né? A sua evolução, o marketing 1.0, né? Dessas pessoas fantásticas, falando de Ford McCartney, que criou os 4Ps, né? Philip Kotler, que é o pai do marketing moderno, mas ele já tinha história desde essa época do marketing 1.0. Então nós vamos aos poucos contando essa história aí até chegar aos dias atuais. Vamos falar de outras grandes marcas, sempre com exemplos, estudos de caso, a fim de que a gente possa sempre estar aprendendo e agregando valor aí ao nosso trabalho, ok? Muito obrigado, tamo junto.